Olá, vestibulando, você que acabou de participar da primeira fase da prova da FUVEST. Esperamos que você tenha tido um excelente resultado. Vamos comentar aqui um pouquinho a respeito da prova de Química. Uma prova tradicional, não ofereceu grandes dificuldades ao aluno bem preparado. Tínhamos uma questão interdisciplinar, a questão número 8, que envolvia o assunto pH. pH, você sabe que é o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio. Lembre, aluno, a gente falou muito em sala de aula que cada 10 na escala da acidez corresponde a 1 na escala do pH. Então não vá confundir esse conceito matemático. Era uma comparação do pH 6 com pH 3 ou pH 7. pH 3 para pH 7, 1000 vezes. pH 6 para pH 7, 10 vezes. Ok? Era mais ou menos essa a questão. A questão 20, aí já dentro das questões de química mesmo, era uma questão de balanceamento, mas era um balanceamento um pouquinho diferente. Utilizava representações gráficas de átomos. A reação tradicional do nitrogênio com hidrogênio do amoníaco, com representação gráfica. Proporção de 1 para 3 para 2, é uma questão tradicional. A questão seguinte é uma questão que era uma sequência de reações orgânicas envolvendo ésteres, álcoois, e no final obtinha-se o metanol e a gasolina. O aluno que percebesse que a fórmula CH3OH, metanol, CnH2n mais 2, alcano, gasolina, acertava a questão. Na questão seguinte, um diálogo numa peça teatral em que duas senhoras conversavam, e pelo diálogo observava-se qual era os gases envolvidos. Primeiro falava-se o gás que expiramos. Qual é o gás que expiramos? É o gás carbônico. Depois falava-se a respeito de um graveto que inflamava-se. Qual é o gás que inflama? O gás oxigênio. Portanto, CO2 e O2. Essa era a resposta correta. Na questão seguinte, uma questão de equilíbrio químico, cálculo de constante de equilíbrio, os dados apresentados, leitura de gráfico, observava-se o cálculo da constante de equilíbrio, tradicional, num estado inicial. Depois perguntava-se no estado final. Ora, como a temperatura era constante, é claro que a constante depende apenas da temperatura, em a temperatura sendo constante, a constante também não varia. Observando esse fato, o aluno acertaria a questão, com facilidade. Questão seguinte, questão de cinética, química, ordem de reação, uma leitura gráfica, interpretação de gráfico, o aluno tinha que observar as curvas de velocidade em função de pressão parcial para chegar à resposta das ordens da reação. Leitura de gráfico. Questão seguinte, falava-se a respeito de fertilizantes, esterco, fertilizante sintético. As alternativas apresentadas mostravam-se a respeito de mudanças do nitrogênio 14 e 15. Nitrogênio 14 e 15 são isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons, o número de massa é diferente. Além disso, o fertilizante nitrato de amônio pode ser obtido pela reação da amônia com ácido nítrico. As alternativas estavam bem claras, o aluno não deveria ter dificuldade nessa questão. A questão seguinte, a respeito de 3 bexigas, contendo gases diferentes. Uma bexiga cheia, outra meio cheia e a outra vazia. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado. O gás mais pesado é o que vai fluir com a menor velocidade. Portanto, a gente observa o seguinte, a bexiga A é aquela que contém o gás mais pesado, porque ele está cheia. Então, a bexiga A é que contém o gás metano. A bexiga C é a bexiga que está vazia, portanto, é aquele cujo gás é mais leve, que fluiu com mais velocidade. Portanto, deveria ser o hidrogênio. Eu não tinha que observar um pouquinho melhor essa questão, senão poderia levar um pouco a erro. A questão seguinte falava a respeito de identificação de reação orgânica. A reação do amido, transformando-se em glicose, a reação da sacarose, virando glicose e frutose, e a reação da glicose transformando-se em gás carbônico e etanol. Observando as reações apresentadas, o aluno não deve ter dificuldade em reconhecer. Ora, o amido C6H10O5, a glicose C6H12O6, a sacarose C12H22O11,
CO2, gás carbônico, dióxido de carbono, e etanol, C2H5OH. Questão seguinte, a respeito de ligações peptídicas. Aqui o aluno tem que ter um pouquinho de paciência em contar as quantidades de ligações peptídicas que aparecem na estrutura e observar qual seria a proporção entre cada uma dessas constantes, do ácido, da leucina, da valina, do ácido glutâmico e assim por diante. Essa é uma questão um pouco mais trabalhosa, era a contagem de ligação peptídica. E a última questão envolvia termoquímica, duas reações de combustão de etanol, mas em estados físicos diferentes, em que a água era produzida em estado físico diferente. Como se conseguiria calcular a diferença do ΔH, a variação de entalpia? Ora, se a água está em estados físicos diferentes, basta saber o ΔH, a variação de entalpia de vaporização da água. É uma questão sem grandes problemas. É isso, turma. Espero que vocês tenham tido uma boa prova, tenham sido aprovados para a segunda fase e a gente vai se rever em janeiro do ano que vem. Boas férias para vocês por enquanto, preparem-se bem para a segunda fase. Um abraço a todos.